Se você já começou algo cheia de vontade, mudar de vida, tirar um plano do papel, estudar, só que aí depois de alguns dias você percebeu que não ia dar certo, que não era para você e que não dava para continuar, e aí você deixou de lado o seu objetivo. Se isso já aconteceu com você ou está acontecendo, esse vídeo é para você. Eu lembro que na primeira vez que eu fui convidada para ministrar aula, eu fiquei morrendo de medo, meu coração ficou acelerado, fiquei me tremendo, parecia assim que o chão ia se abrir, mas eu fui assim mesmo, porque eu tinha um desejo muito grande de ministrar aula, eu sempre gostei dessa parte, só que logo no início eu achava que eu não tinha capacidade, que não era para mim. E eu lembro também que uma vez eu fui fazer, a primeira entrevista que eu fui fazer para ministrar aula, gente, a minha garganta ficou tão seca, que eu tive que pedir licença para o examinador, a pessoa que estava me avaliando, porque eu não estava conseguindo falar, porque minha garganta, a minha boca estava muito seca. E aí eu fui beber água, respirei fundo, aí ele falou, calma, calma, que vai dar certo. E aí respirei fundo, aí comecei a falar. Então, assim, gente, eu não estava pronta, eu não tinha experiência nenhuma. Só que no fundo, lá no fundinho do meu coração, eu acreditava que era possível, que eu tinha que tentar. Eu venho de uma infância que eu não tive assim muitas oportunidades. Eu venho de uma família assim muito humilde. A gente morava numa casa de madeira muito humilde. Eu e minha irmã, a gente estudava em escola particular, mas era bolsa. Esse foi o ponto assim crucial que eu acredito que me ajudou muito também, porque a escola era muito boa, mas não tive assim muitas oportunidades. Eu tinha muita vontade desde criança fazer um curso de línguas, né, de inglês, não tive como. Depois eu quis muito fazer curso pré-vestibular, ainda consegui fazer, mas no mais barato da cidade, que naquela época era um curso muito bom. E uma vez eu consegui fazer durante um mês em um outro curso, que era o melhor da cidade, mas só consegui fazer uma vez porque era muito caro. Eu não tinha condição de pagar e não tinha quem me ajudasse. Acredito que eu sempre cresci com esse pensamento, que eu não estava pronta, mas que eu tinha que tentar. E a minha vida sempre foi baseada nisso. Quando eu olho para o passado, eu sempre me vejo nessa situação. Eu não estou pronta, mas eu vou tentar. Quando eu comecei a trabalhar como caixa, meu primeiro trabalho praticamente, eu não estava pronta, mas fui lá, tentei. Fui trabalhar como caixa, eu nunca tinha trabalhado com dinheiro. Aliás, tinha trabalhado na época que a minha avó tinha um bar, mas nem se comparava na empresa que eu fui trabalhar. E aí eu venho dessa situação, né, dessa infância, como eu falei para vocês, de não ter assim muitas oportunidades. Então eu sempre tive que decidir fazer as coisas dar certo, criar minha oportunidade, que eu sempre falo, criar a minha oportunidade. Então, se você está passando por alguma situação de que você não está conseguindo correr atrás do seu objetivo, você sempre fica desanimada, e aí você tem que seguir por esse primeiro item que eu falei, pensar que você nunca vai estar pronta, mas que você tem que tentar, que você tem que fazer a sua parte. O segundo item aqui que eu quero falar, e que eu tinha esse sentimento quando eu era mais nova, eu sempre me sentia atrasada. Às vezes eu estava assim num grupo de colegas quando eu era adolescente, e parece que sempre elas estavam mais à frente. Tanto é que elas passaram em vestibular primeiro, eu não passei no primeiro vestibular, demorou um pouco para que eu conseguisse passar. E depois elas conseguiram ir melhorando de vida e eu demorei muito, assim, muito, sabe, para melhorar a minha vida financeira. Então eu sempre tinha esse sentimento, nossa, parece que todo mundo está se dando bem e eu estou ficando aqui para trás. Aí às vezes eu pensava assim, nossa, já vou fazer 30 anos e nada acontece, nada dá certo. Na verdade já tinha dado um pouquinho certo, porque quando eu casei com meu esposo, eu tinha orado a Deus, eu tinha pedido, Senhor, coloca uma pessoa que tem uma situação melhor do que a minha. Eu já pedi isso de Deus. Eu disse, eu não quero qualquer pessoa. Eu já tinha namorado com outros rapazes, não tinha dado certo. E eles, pelo menos o anterior, tinha uma situação bem difícil. Aí eu pensava, nossa, eu não quero isso para minha vida. Então foi algo assim que eu pedi de Deus, Senhor, coloca uma pessoa que seja íntegra, ainda me lembro que eu falei, coloca uma pessoa que seja íntegra, que tenha uma situação melhor do que a minha e que a gente possa ter uma vida saudável, ter uma família feliz, porque eu venho de uma família de pais separados, ainda tem esse detalhe.
E aí eu sempre tinha esse sentimento de que eu estava atrasada, de que todo mundo estava saindo na minha frente. Só que aí chegou um momento, eu acredito que foi depois que eu me casei, que eu comecei a parar de ficar pensando nisso, sabe? Eu comecei a estudar, comecei a fazer minha parte. E eu sempre fui aquela pessoa de correr muito atrás do que eu quero. Mesmo antes de me casar, eu sempre fui assim. Eu queria fazer alguma coisa, não tinha condição. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu saí do ensino médio e aí eu não tinha condição, como eu falei para vocês, de pagar um pré-vestibular. Depois que eu consegui, no mais barato, mas antes eu não tinha como. Eu disse, nossa, como é que eu vou estudar? Naquela época era muito biblioteca, né? A gente empresta livro na biblioteca, ou então assistir programa de TV que passava de manhã cedo. Às 6 horas da manhã, o professor dava aula na TV Cultura. Acho que não existe na TV Cultura, nem sei porque eu não tenho televisão em casa. Mas 6 horas da manhã eu me levantava, olha que eu nunca gostei de acordar cedo, aí me levantava, ia assistir as aulas de língua portuguesa. Por que que eu fazia aquilo? Eu não tinha muita escolha. Eu queria mudar de vida e como eu já tinha esse sentimento de que todo mundo estava passando na minha frente, que eu estava ficando para trás, alguma coisa eu tinha que fazer. E a forma de tentar fazer alguma coisa era essa. Era emprestar um livro de alguém, ou ir na biblioteca. E assim eu fui parando com esse pensamento de que as pessoas estavam indo na minha frente, de que eu estava ficando para trás. Eu comecei a seguir a minha vida sem olhar para os lados, sabe? Quando eu decidi estudar para concurso, criar meu próprio negócio, quando eu decidi ser mãe, quando eu decidi me casar, eu nunca achei que eu estava pronta, mas sempre eu tinha aquele sentimento de que eu ia fazer e de que ia dar certo. Era isso, sabe? Parece algo assim tão simples, mas quando a gente lembra assim do passado, não é algo tão simples que você consegue colocar em prática, mas foi isso que eu fiz. E a confiança, ela não veio antes, ela veio durante. Como eu falei, sempre que eu fazia algo, eu nunca me sentia preparada. Aí, logo no início, eu tinha esse sentimento de que as outras pessoas estavam passando na minha frente, que eu estava ficando para trás. É aquele ditado: a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente não sabe que as outras pessoas também passam por muitas lutas para alcançar seus objetivos. Então, assim, um exemplo: quando eu criei meu negócio, eu não imaginava que eu ia atingir tanta gente, mas eu criei com aquele propósito de realmente contribuir na vida das pessoas. Resumos que eu criava, eu achava que facilitava muito a minha vida, e eu pensava assim, nossa, vai facilitar na vida de outras pessoas. Então, foi por isso que eu comecei ali a fazer os materiais resumidos. Quando eu também comecei a estudar para concurso, eu não tinha aquele sentimento assim de que, eu estou pronta. Nossa, eu vou fazer essa prova aqui que eu vou conseguir. Era tudo incerto. Eu ia fazer e não tinha certeza de quando que eu ia conseguir. Então, só para que vocês percebam, só voltando aqui no que eu falei, que eu nunca senti que eu estava preparada, só que eu fui assim mesmo. Eu já me senti muito atrasada em relação às outras pessoas. Também não achava que eu era muito inteligente. Sempre achava que os outros eram inteligentes, e não eu. E teve coisas que deu errado antes de dar certo. Primeiro vestibular que eu fiz não deu certo. O primeiro concurso que eu fiz não deu certo. O primeiro namorado que eu arranjei, que eu achava que ia dar certo, não deu certo. O que mais? Então, várias coisas da minha vida. O primeiro negócio que eu tentei criar não deu certo. Mas não foi por isso que eu pensei assim, eu vou desistir. Não. Eu continuei tentando. Confiança não veio antes, veio durante. A confiança, ela foi nascendo cada vez mais, que eu prometia para mim mesma. Cada ação que eu fazia, cada microação, eu falo microação porque foram pequenas coisas que eu fui fazendo e que foram dando certo e que muitas vezes não deram certo, mas foi isso que fez eu criar confiança. Como eu falei para vocês, na primeira vez que eu fui fazer a entrevista, eu pensava assim, nossa, será que um dia isso vai passar? Será que eu sempre vou ficar nervosa? Nervosa? As pessoas não vão confiar em mim se eu sempre ficar nervosa. Só que aí, sempre com aquele pensamento, eu não estou pronta, mas eu vou tentar. Quem sabe depois eu não melhore. Então, a confiança, ela não veio antes, ela veio durante. Tanto é que eu comecei a gravar vídeo muitos anos depois. Eu primeiro criei resumos, quando eu criei meu negócio no digital,
E depois de alguns anos que eu comecei a gravar vídeos explicando os assuntos, porque eu também achava que não estava pronta para gravar. O que me manteve não foi motivação. Quem dera que a gente sempre estivesse motivada, mas não foi a motivação que me manteve firme, foi a decisão. Várias coisas da minha vida que eu fiz e que eu faço até hoje é pela decisão, quando eu decido fazer. Por exemplo, hoje, eu estava aqui, sabe, agoniada. Ai, será que eu gravo esse vídeo? Está muito tarde. Eu decidi, não, vou gravar esse vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho a minha história. Então, vou gravar, que foi uma decisão. Eu poderia não ter gravado? Poderia não ter gravado, mas eu decidi gravar. Quando eu decidi que ia começar a estudar, isso já faz muito, muito tempo, eu decidi estudar naquele primeiro momento, eu ficava motivada, nossa, quero mudar de vida, muito motivada, e depois aquela motivação passava. Só que eu tinha tomado uma decisão, era uma prioridade da minha vida mudar de vida. Então, se você for guiada pela sua motivação, se você esperar sempre ficar motivada para querer mudar de vida, sinto lhe informar que isso vai passar rápido. E se você ficar só esperando a motivação, você não vai conseguir ir em busca do seu objetivo. Então, é importante você tomar uma decisão, porque quando você toma a decisão, mesmo no dia que você está desanimada, você lembra, nossa, mas eu tomei uma decisão. Hoje eu estou desanimada, mas eu tenho que continuar, porque eu decidi mudar de vida, eu decidi que eu não vou aceitar a minha realidade. Essa parte da decisão é crucial para você que deseja mudar de vida. Quero que você, a partir de hoje, tome uma decisão na sua vida. Quer mudar de vida? Toma uma decisão. Quer fazer diferente nesse ano? Toma uma decisão. Não espera pela motivação. Eu sei que a nossa caminhada é muito difícil. E eu não estou falando aqui, não é só em relação ao estudo, decidir começar a estudar, decidir começar a ler. Não estou falando só disso, não. Eu estou falando em todos os aspectos da nossa vida. Quando eu decidi ser mãe, eu também não me sentia preparada. Tomei uma decisão. Quando eu comecei a fazer minha graduação, eu também tomei uma decisão. Quando eu me casei, também tomei uma decisão de que eu iria fazer dar certo. Antes de a gente finalizar, eu lembro que a minha cunhada, uma vez a gente estava sentada na sala da casa dela, ela falou assim, ela chegou com uma lista, ela falou, Luciana, olha aqui essa lista que eu fiz do que eu quero fazer na minha vida. Ela começou a falar para mim. Ela queria passar no concurso, ela queria, estou tentando lembrar que já faz tempo, já faz quase 10 anos. Passar no concurso, casar com um homem, ela deu as características do homem que ela queria. E aí ela foi falando várias coisas, eu falei, nossa, que legal. Gente, depois de menos de um ano, ela faleceu, né? Contraiu uma doença muito grave e não conseguiu realizar nem a metade dos sonhos que estavam naquele papel, naquele pedaço de papel. Eu vejo assim que, nossa, a nossa vida ela é tão curta para a gente estar deixando as coisas para depois, para a gente falar assim, ah, ano que vem eu faço, ah, depois eu faço. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se você tem um propósito na sua vida, se você realmente quer mudar de vida, você faça isso hoje, no agora. Não deixe para depois, porque a nossa vida ela é muito curta. Até mais, gente. Um abraço.